Então, assim, ó, a força magnética é a última das forças que a gente tem que estudar. A gente já estudou força gravitacional, a gente já estudou força elétrica e agora a gente estuda a força magnética. Elas são todas parentes, elas são forças de campo, elas não necessitam de contato. Só que a magnética é a mais estranha das três. Na natureza, a magnética é a mais difícil de acontecer. Depois eu vou ler com vocês ali o que eu escrevi, tá? Mas o truque da força magnética é pensar na fórmula. A fórmula da força magnética é famosíssima, é o famoso bem-vindo, querido seno do ângulo. Força magnética é bem-vindo, querido seno do ângulo. Grava que é bem-vindo, querido seno. Nota que é uma multiplicação de 4 grandezas, né? Então, se qualquer uma dessas grandezas valer 0, a força vai ser 0. Então, o que a fórmula está gritando para ti? Para a força magnética existir, tu precisa campo, que é uma grandeza vetorial, vou botar um vetorzinho aqui em cima, depois vocês vão entender a importância disso. Tu precisa velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Tu precisa carga, não vou colocar em cima, porque carga não é vetorial, carga é escalar, e tu precisa ângulo. Então, a força vai ser sempre medida em newtons, no SI. O campo é medido em Tesla, a velocidade é medida em metros por segundo e a carga é medida em coulombs. Então, Newton é Tesla vezes metro por segundo vezes coulomb. Essa fórmula cai direto, tá? Essa fórmula é uma das fórmulas do magnetismo que mais aparece em prova, principalmente na URGS. Então, gurizada, se não existir campo, não vai ter força, é claro, né? Não pode ter força magnética sem ter campo magnético. Só que a carga tem que ter velocidade e ela tem que ter carga, ela não pode ser neutra. Então, olha o que eu escrevi. Carga elétrica Q em movimento com velocidade V no interior de B fica sob a ação de uma força que modifica a direção da velocidade sem alterar seu módulo. Aqui a gente chega numa parte bem importante. A força magnética, ela não modifica o módulo. Se uma carga tiver 10 km por hora e ela entrar num campo magnético, ela vai continuar com 10 km por hora. A única coisa que a força magnética consegue fazer é mudar a direção da velocidade. Que força que é isso? Que força que a gente estudou que faz isso? Centrípeta. A força magnética é uma força centrípeta. Pode escrever aqui dentro desse parênteses aqui, ó, força centrípeta. Se lembram das características da força centrípeta? Por exemplo, uma característica importantíssima, ela não realiza trabalho, né? Aqui vão ter questões perguntando, calcule o trabalho da força magnética. Não tem trabalho, né? A força magnética não realiza trabalho, porque ela é uma força centrípeta. Pode até acrescentar ali no cantinho, não realiza trabalho. Tá, e agora vamos falar do seno. Vocês estão vendo ali que para ter força magnética, o seno não pode valer 0. Quais são os ângulos que o seno vale 0? 0 ou 180. Então, se o ângulo for 0 ou 180, não tem força. Tá, mas esse ângulo é entre quem? Pessoal, só existe ângulo entre grandezas vetoriais. Quais são as grandezas vetoriais ali na fórmula? O campo e a velocidade. Então, o ângulo, pode até anotar aqui, não tem problema, né? Vamos rabiscar o livro. Esse ângulo é entre quem? É entre o vetor campo e o vetor velocidade. Entre B e V. Já vamos se adiantando aqui, ó. Tem situações que eles perguntam assim, calcule o valor máximo da força magnética, calcule o máximo que a força magnética pode valer. A força magnética vai ser máxima quando o seno for máximo. Qual é o maior seno que existe? 90? 1, quando o ângulo é 90. Então, pode botar ali no cantinho também, aqui nesses espaços que eu deixo. Ó. Se te pedirem força magnética máxima, se pedirem para calcular o valor máximo que a força magnética pode ter, automaticamente o alfa é 90. Automaticamente o campo e a velocidade são perpendiculares. Então a fórmula é bem simples, tem que multiplicar tudo.
O sentido é dado pela regra da mão direita, é a regra do tapa. É a última regra que a gente tem que aprender. Quantas regras vocês já aprenderam? 2. A do campo, que serve para o fio e para a espira, e a do solenoide, que tu encontra o polo norte. Essa é a última regra, que é a regra do tapa. É a mais difícil, é a que dá mais confusão, é aquela que a gente vai ter que, né, fazer um esforço aqui hoje, até porque a aula está sendo em vídeo. É bem mais fácil explicar isso na vida real. O desenho ali é autoexplicativo, né? Vocês estão vendo um desenho ali que eu peguei do Google. Tu trabalha com a mão direita espichada, com o dedão formando ângulo de 90 graus aqui com os dedos, tu espicha a mão. Quem que é o dedão? O dedão é a velocidade. O dedão é o vetor velocidade. É o V. Os dedos, tá vendo ali no desenho, os dedos é o campo magnético. Então, os dedos são o campo, o B. Ali nesse desenho que eu peguei do Google, tem que ter cuidado que só está aparecendo um empurrão ali, ó, só está aparecendo a força sendo a palma da mão. Só que do jeito que a gente vai fazer, a gente sempre vai usar só a mão direita, eu nunca uso a mão esquerda, e aí nós vamos usar a palma da mão e vamos usar as costas da mão. Então, olha só, a palma da mão, bota ali, ó, será a força magnética se a carga for positiva. Isso é o tapa. Então, a palma da mão representa o vetor força magnética se a carga for positiva, é o tapa. E as costas da mão vão representar a força magnética se a carga for negativa. E isso é o contra-tapa. É um tapa com as costas da mão. Então, isso é a parte principal da aula. É entender a regra da mão direita. Entendendo a regra da mão direita, o resto são detalhes técnicos. Então, olha só. Todo mundo aí pega o verso dessa folha e vamos brincar um pouquinho. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Tá. Aqui, ó. Todo mundo me vendo aí, né? O que interessa é que é o seguinte, ó. A mão de vocês, tá? Ela vira um vetor. Então, o que que acontece, ó? Os dedos são o vetor campo. Os dedos representam o campo. O dedão representa a velocidade. E a palma da mão vai representar a força se a carga for positiva e as costas da mão representam a força se a carga for negativa. Então, o truque é entender que os teus dedos, a tua mão, viram vetores, né? Aqui tu tem um vetor que é o campo, aqui tu tem um vetor que é a velocidade, e aqui tu vai ter um vetor que é a força se a carga é positiva, um vetor que é a força se a carga for negativa. Tu tem que olhar para tua mão e imaginar um vetor aqui e um vetor aqui. Então, olha só, isso é em 3D, né? Se tem um vetor aqui, tem um vetor aqui e tem um vetor aqui, nós estamos trabalhando com os 3 eixos. Nós estamos trabalhando com o eixo Y, com o eixo X e com o eixo Z, tá? E aí existe uma grande confusão entre o para cima e o entrando. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês fazendo exemplos, tá? Então já vão se concentrando. Olha só. Vou pegar um quadro em branco aqui. Não quero isso aqui nada. Sai fora. Pode ser o livro 2. 4. Então, olha só. Copiem aí exemplos, tá? Organizem aí a folha, o verso da folha de vocês. Então, exemplo 1. Vou fazer bem simples, tá? Uma carga positiva está andando num lugar onde o campo é para cima e a velocidade é para a direita. Pessoal, se alguém não entender alguma coisa, por favor, mande pergunta no chat ou abra o microfone e fale, não tem problema nenhum, tá? Vocês têm que fazer perguntas.
O que eu quero que vocês entendam que é bem importante? Gurizada, em magnetismo, tu sempre sabe 50% da resposta, antes de fazer qualquer coisa. As regras da mão direita, elas não dão a direção. As regras da mão direita são o sentido. Por exemplo, olha para esse desenho, tá? Qual é o eixo do campo? Tá vendo aqui, ó? O campo é para cima. Para cima é o eixo Y. Qual é o eixo da velocidade? É o eixo X. A velocidade é para a direita. Então, cara, se o campo está no Y e a velocidade está no X, a força está no Z. O que são vetores Z? São vetores entrando ou saindo, que é um X e uma bola. Então, antes de eu fazer qualquer regra aqui, ó, eu já sei que a resposta lá que eu vou ter que procurar nas alternativas é ou um X ou uma bola. Por quê? É isso que eu queria que vocês anotassem aí no verso. Olha aqui, ó. Força magnética, vamos colocar um vetor em cima, campo magnético e velocidade são vetores, escreve bem grande aí no verso da folha, são vetores ortogonais. Tem muitas questões explorando isso. O que quer dizer eles serem ortogonais? Quer dizer que se um está no eixo X, o outro vai estar no eixo Y e o outro vai estar no eixo Z. Vetores ortogonais são vetores que se cruzam num ângulo de 90. Se eles se cruzam num ângulo de 90, eles são ortogonais. Um está no X, um está no Y, outro está no Z. O único jeito de 3 vetores estarem no ângulo de 90 é um está no X, um está no Y, um está no Z. Então, olha só. Fazendo a regra da mão direita aí, os teus dedos vão estar para cima, o teu dedão vai estar para a direita, e aí, como a carga é positiva, é a palma da mão. Então, a palma da mão vai estar saindo. A resposta aqui é: a força magnética estará saindo da folha. Ah, professor, eu não entendi isso aí. Cara, quem nunca viu essa regra da mão direita, realmente é difícil. Dei um segundo aí que eu só vou pegar um caderno para mim poder me filmar fazendo no caderno. Só um segundinho. Então, pessoal, olha só, tá? O que acontece? Ó, a folha de vocês é horizontal. A folha de vocês, o caderno de vocês vai para cima. Então, assim, ó, a gente tem muita confusão em confundir o para cima com entrando. Para cima é o eixo Y, é no livro de vocês. Ó. Isso é para cima, isso é para baixo, isso é para a direita, isso é para a esquerda. Isso é entrando e isso é saindo. E aí, muita gente responde assim, ó, quando o vetor estiver assim, tu pergunta como é que é a força, e os caras dizem para cima. Não, isso é saindo da folha. Isso aqui é o eixo Z. Para cima é o eixo Y. Para baixo é o eixo Y. Saindo da folha e entrando na folha é o eixo Z. Então, nesse caso aí que eu acabei de mostrar, tá? Como é que fica a mão de vocês? Olha só. Tu vai ter que botar os teus dedos para cima, porque o campo está para cima. E tu vai ter que botar o dedão assim, porque a velocidade é para a direita. E aí, como é que fica a força? A força fica saindo. Porque se a carga é positiva, tu usa a palma da mão, tem que dar um tapa. Então, a carga positiva fica saindo. Se fosse carga negativa, ela ficaria entrando, porque a carga negativa usa as costas da mão. Então, a positiva vai estar saindo da folha e a negativa vai estar entrando na folha. Beleza? Se alguém não estiver entendendo aí, por favor, me chame. O número de exemplos, eles vão ser infinitos, tá? Dá para ficar aqui, né, sei lá, até amanhã fazendo exemplo disso. Exemplo 2, ó. Vamos treinar. Continua aí no verso da tua folha. Ó, vou continuar com a carga positiva, tá? Só que agora, essa carga positiva, ela tem uma velocidade para cima. E ela está dentro de um lugar que o campo é um X.
Então, antes de fazer a regra da mão direita, eu já sei a direção, porque a regra da mão direita só me dá o sentido. Olha para a velocidade. Qual é o eixo da velocidade? A velocidade está no eixo Y, ela é para cima. O campo está no eixo Z, o campo está entrando. Tá, então o que está me faltando? O X. Então, antes de fazer a regra da mão direita, eu já sei que a resposta é para a direita ou para a esquerda, porque a força tem que estar no eixo X. Então, como que tu vai botar os teus dedos agora? Os teus dedos são o campo é um X, então tu tem que botar os teus dedos entrando na folha. Então, os teus dedos ficam entrando, a velocidade fica para cima, o dedão é para cima. Como a carga é positiva, a tua palma da mão tem que ter ficado para a esquerda. Se a tua palma da mão não ficou para a esquerda, algo está errado. Então, a resposta aqui é que a força magnética é para a esquerda. Ali, ó. Como é que ficou esse caso aí, ó? Espero que todo mundo esteja me vendo aí. A folha está assim, né? Como é que está a velocidade? A velocidade é para cima. Como é que está o campo? O campo está entrando. O campo é um X. Então, o campo está entrando na folha. Então, tem que botar os teus dedos entrando. E o dedão é a velocidade. Então, tem que virar o dedão para cima. Né? Tem que dar uma torcidinha na mão aqui, ó. Vocês vão ver que muitas vezes, na regra da mão direita, dá uma viradinha na folha, tá, pessoal? A gente vê muito aluno fazendo prova. Na escola é bem engraçado, né? A gurizada bota as mãos e chega a se torcer, assim, a gente que se machuca fazendo a regra da mão direita. O livro e as provas, eles não são grudados na mesa. Então, tu pode dar uma viradinha para não, né, não ficar tão ruim. Então, o que acontece? Ali está a folha, né? O campo está entrando, então, ó, como é que estão meus dedos? Meus dedos estão para cima. Tá, mas o campo está entrando, então eu tenho que botar o campo entrando. O dedão é a velocidade é para cima. Então, como as costas da mão são a força, as costas da mão estão para a esquerda. A palma da mão é a força, porque a carga é positiva. Então, a força está para a esquerda. Beleza? Se alguém não está entendendo alguma coisa, manda no chat. O que muda se a carga for negativa? Se a carga for negativa, tu só usa as costas da mão. Então, exemplo 3. Tu tem uma carga negativa. Aí, ó. A velocidade é para a direita. E o campo... Vou botar o campo aqui do lado. Ó. O campo é uma bola. Então, vamos lá. Qual é o eixo do campo? O campo está no eixo Z. Ele está saindo. Qual é o eixo da velocidade? A velocidade está no eixo X. Tá, então qual é a resposta? Y. Antes de fazer qualquer regra, eu já sei que a força é para cima ou para baixo. Então agora, os teus dedos têm que ficar saindo. Bota os teus dedos saindo. A velocidade é para a direita. Então tu bota o teu dedão para a direita. Como é as costas da mão ficaram para cima. Então, nesse caso, a força magnética é para cima. Se não deu para cima, algo está errado. Então, vamos ver ali. Vamos lá. Tu tem a folha, tá? Como é que está o campo? O campo, ó, isso aqui é entrando, isso aqui é saindo, né? Agora eu fiz o campo saindo, então eu tenho que botar meus dedos assim em relação à folha. O dedão é a velocidade, tá vendo? A velocidade está para a direita, então eu tenho que virar minha mão assim, ó. E aí as costas da mão, que é a força para a carga negativa, estão para cima. Então a força ficou para cima, ficou no eixo Y. Como é que acontece isso na vida real, tá? Na vida real não vão cair desenhos assim, tá? Não vai cair só, né, a bolinha, o campo. O que vocês vão se acostumar a ver? Os caras vão fazer assim, ó. Exemplo 4. Ó. Vai ter uma região do espaço cheia de X. X para tudo que é lado. Aí ele vai dizer, ó, considere que nessa região do espaço existe um campo uniforme entrando na folha. Por que esse campo é uniforme? O que está acontecendo aí, né? Eu tenho vetores paralelos e equidistantes, né? Esse xizinho aí, ó. Então, esse é um campo uniforme. Tá, e aí dentro desse campo uniforme ele vai jogar 3 cargas. Aí ele vai fazer o seguinte, ó.
eu vou pegar aqui 3 bolinhas. Isso aqui é um próton, isso aqui é um nêutron e isso aqui é um elétron. E aí vocês vão ver muito que eles misturam aqui radioatividade, tá? Eu não dei radioatividade ainda, eu só reviso radioatividade no final do ano, em física moderna. Mas como radioatividade é físico-química, os professores de química, eu sei que eles dão seguido radioatividade. Como é que seria uma comparação isso com a radioatividade? O próton é positivo. Quem que é positivo na radioatividade? O alfa. Então, o próton equivaleria a uma partícula alfa. Quem que é o nêutron? O gama, né? O gama é uma onda eletromagnética, ele não tem carga. E quem que é o elétron? O beta. Então, dá o mesmo desenho. Essas 3 cargas vão ser atiradas dentro do campo. Então, tu vai lançar essas 3 cargas para dentro do campo. O que são esses vetores que eu acabei de fazer? A velocidade. E aí ele vai te pedir o que vai acontecer com essas 3 cargas, qual é a trajetória dessas 3 cargas. A URGS adora essas questões. Primeira coisa, força magnética é bem-vindo, querido seno do ângulo. Para mim ter força, eu tenho que ter as 4 grandezas, né, funcionando. Tem campo? Tem campo. Tem velocidade? Tem. Tem carga? Uma não, né? O nêutron e o gama não tem carga. Então, partículas descarregadas, partículas neutras, não são influenciadas pelo campo magnético. O nêutron vai passar por dentro desse campo como se esse campo não existisse. O próton e o elétron vão sofrer desvio? Bom, agora vamos ver, né? Vamos lá, regra da mão direita. Como é que está o campo? O campo está entrando. O campo está no eixo Z. A velocidade está no eixo X. Então, antes de eu fazer qualquer regra, eu já sei que a força está no eixo Y, para cima ou para baixo. Então, bota os teus dedos entrando, bota o dedão na velocidade. Se a carga é positiva, tu vai notar que a tua palma da mão está virada para cima. E se a carga é negativa, as tuas costas da mão estão viradas para baixo. Então, o próton, ele vai fazer uma trajetória para cima, ele vai ser forçado para cima, e o elétron vai ser forçado para baixo, por causa da força magnética. Beleza? Tudo certo? Alguma dúvida? Podem pedir aí. Tranquilos? Muito bem, voltamos lá então. A força magnética, ela é a força mais difícil de acontecer na natureza. Tipo, comparem a força magnética com as outras, né, pessoal? Força gravitacional, é só ter massa. Todos nós agora estamos sofrendo a ação de uma força gravitacional. Sim, a gente tem massa e a gente está perto da Terra, então a Terra nos atrai com uma força chamada peso. Para ter força elétrica, é só ter o quê? É só ter carga. Quem tem carga, né, 2 cargas, ou se atraem ou se repelem. E para ter força magnética? Para ter força magnética, tu tem que ter carga, tu tem que ter campo magnético, tu tem que ter velocidade, e a velocidade e o campo não podem ser paralelos. Olha como a coisa é complicada, né? Então, é uma série de situações para ter a força magnética. Ela é uma força totalmente especial. Quais são os casos particulares? Primeiro, quando a velocidade V é paralela ao campo B. O movimento da carga é retilíneo e uniforme, MRU. Cinemática é que nem Rexona, nunca te abandona. Vamos lá. Olhem o campo aqui, ó. O campo é uniforme. Por que ele é uniforme? São linhas indo para a direita, paralelas e equidistantes. Tu pegou uma carga, vamos botar que essa carga aqui é positiva, botem o mais ali na carga. Apesar que não interessa, né? Ela pode ser positiva ou negativa. Olha o que está acontecendo aqui. Tem campo? Tem campo. Tem velocidade? Tem velocidade. Tem carga? Tem carga. Tá, mas e quando é que vale o ângulo entre a velocidade e o campo? 0, né? O campo é para a direita e a velocidade é para a direita. Então, nesse caso aqui, o ângulo é 0. Qual é o seno de 0? 0. Então, a força magnética sobre este próton valerá 0. Essa carga vai passar por dentro do campo como se o campo não existisse.
Sempre que a velocidade for paralela ao campo, a força magnética vale zero. Se a força magnética vai valer zero, a força resultante sobre a carga vale zero. Qual é o único movimento possível com força resultante zero? MRU. Então, a carga permanecerá em movimento retilíneo uniforme. A mesma coisa acontece se o ângulo for 180. Aqui, ó, vou pegar uma outra carga, tá? Não interessa se ela for positiva ou negativa. Vou pegar uma carga e vou lançar ela assim agora. Opa! Agora essa carga foi lançada contra o campo, né? Quanto vale o ângulo aqui, ó? O ângulo aqui vale 180. Tá, e daí o seno de 180 também é zero. Então a força magnética aqui vai valer zero. Essa carga também vai passar por dentro do campo como se o campo não existisse. Por isso que eu estava falando para vocês que a força magnética é a mais difícil de acontecer na natureza. Vamos lá? Tu tem que ter campo, tu tem que ter carga, tu tem que ter velocidade, e a velocidade e o campo não podem ser paralelos. Porque se a velocidade e o campo forem paralelos, a carga passa por dentro do campo como se o campo não existisse. Beleza? 99% das questões são do segundo caso. O segundo caso tem duas fórmulas especiais que elas aparecem tanto quanto o bem-vindo, querido seno. O que é o segundo caso? A gente acabou de escrever lá em cima que a força magnética é uma força centrípeta. Se a força magnética é uma força centrípeta, ela vai produzir MCU. Então, quando a velocidade é perpendicular ao campo, quando a velocidade é perpendicular ao campo, o ângulo é 90. Quando o ângulo é 90, a força magnética é máxima. O movimento da carga é circular e uniforme. O movimento da carga é MCU. Quem não se lembra do MCU agora vai ter problemas. Aquelas 5 grandezas do MCU: frequência, período, velocidade linear, velocidade angular, aceleração centrípeta. Tudo isso vai cair agora. Olha o desenho que eu deixei feito aqui, ó, tá? Tu tem um monte de X. O que é esse X? O campo. O campo está entrando. Tu tem uma velocidade para a direita e eu já fiz a força magnética para cima. O que eu não deixei indicado aqui? Se essa carga era positiva ou negativa. Eu deixei para te fazer. Então, vamos lá. Pega a mão direita aí. Vamos confirmar se essa carga é positiva ou negativa. Coloquem os dedos entrando. Então, coloca os dedos entrando no papel, que é o campo. O dedão é a velocidade. Então, a velocidade está para a direita. Então, essa força, ela está no sentido da palma ou das costas da mão? Da palma. Então, essa carga só pode ser uma carga positiva. Então, isso aqui é uma carga positiva. Se fosse uma carga negativa, ela estaria para baixo. Vocês estão vendo a força magnética formando 90 graus com a velocidade, né? Eu ditei antes, elas são ortogonais. Então, a carga, ela vai entrar em MCU. Por que ela entra em MCU? Se vocês forem fazendo o desenho, olha o que vai acontecer. Naquele momento que está desenhado, a força vai forçar para cima, a carga vai começar a subir. Quando a carga estiver nesse ponto aqui, ó, a velocidade dela é tangente, né? Sema do MCU. Faz a regra agora, ó. Bota os dedos entrando na folha, bota o dedão na velocidade. Para onde que vai estar a palma da mão agora? A palma da mão vai estar para a esquerda. Então, notem que conforme a velocidade vai tangenciando a curva, a força magnética sempre acaba apontando para o centro da curva. Uma força que aponta para o centro da curva é uma força centrípeta. Então, a força magnética é uma força centrípeta. Você lembra quando a gente estudou forças no movimento circular? Eu ensinei vocês que a força centrípeta é uma pseudo-força. Ela é sempre substituída por outra. Quando um satélite está em órbita, a força centrípeta é a gravitacional. Quando um carro faz uma curva, a força centrípeta é o atrito. Você lembra aqueles casos? Nesse caso, a força centrípeta é a magnética. Então, o que essa curva tem? Essa curva tem um raio. O que eles adoram pedir? Calcule o raio da curva. O que é força magnética? Vamos abrir a fórmula. Força magnética é bem-vindo, querido, seno do ângulo. O que é força centrípeta? Massa
vezes a velocidade da carga elevado ao quadrado sobre o raio da curva, né? mv ao quadrado sobre o raio. E aí? E aí que eu posso cancelar essa velocidade com esse quadrado. Qual é o ângulo? 90. Quanto vale o seno de 90? 1. Multiplicar ou dividir por 1 não muda nada, então o seno some. O raio sobe, o campo e a carga descem. Então, como que se calcula o raio? O raio vai ser a massa da carga vezes a velocidade da carga dividido pela carga vezes o campo. Por que eu não botei campo vezes carga aqui? Botei carga vezes campo. Para fazer a famosa decoreba. Que fórmula que é essa? A mundialmente conhecida Rashid MV1 A fórmula do raio é o Rashid MV1 O R é o raio, M é a massa, V é a velocidade, Q é a carga e B é o campo. Eu não vou colocar as unidades aqui, tá, pessoal? Não, vai poluir muito. Vocês já entenderam que tem que ser sempre no SI, né? O raio tem que estar em metros, a massa tem que estar em quilogramas, a massa nunca vai vir em quilograma, porque essas cargas aqui são sempre ridículas de massa, né? A massa sempre vai estar em gramas ou em miligrama, aqui tem que ser em quilograma. A velocidade sempre em metros por segundo, a carga sempre em coulombs e o campo sempre em Tesla para o raio dar em metros. Então decora que essa fórmula é a famosíssima Rashid MV1 Dá para usar de outro jeito também, tá? Tu pode escolher o nome de um carinha lá, né? Que tu... Tá, deixa assim. Sei lá, Rafinha. Aí tu pode ser Rafinha me vê 1 quilo da boa. Eu não gosto muito de usar o Rafinha me vê 1 quilo da boa, porque depois fica um pouco pior para decorar a próxima, tá? Eu prefiro o Rashid me vê 1 kibe. Eu me acostumei a usar Rashid me vê 1 kibe e quando a gente se acostuma é difícil mudar, né? Mas se vocês quiserem usar Rafinha me vê 1 quilo da boa, fiquem à vontade. Período. O que é período? Período é tempo para dar uma volta. Te lembra do MCU? O que é período? Tempo para fazer uma repetição. O que nós vamos fazer? Vamos deduzir a fórmula do período. Por exemplo, assim, antes de eu fazer a dedução da fórmula, vamos imaginar uma situação. Não copia aí no livro, tá? Só presta atenção em mim. Vamos supor, não escreve isso no livro, tá? Senão vai ficar poluído. Vamos supor que essa velocidade seja de 1 metro por segundo, tá? E aí essa carga, ela tá dando a volta aqui, né? Ela tá levando um tempo para dar uma volta. Aí vamos supor que esse tempo seja, sei lá, de 10 segundos com uma velocidade de 1 metro por segundo. O que aconteceria se a velocidade dobrasse? Se a velocidade passar para 2 metros por segundo, o que vai acontecer com o tempo para dar uma volta? Ah, professor, se a velocidade aumenta, o tempo para dar uma volta diminui, porque ela vai ser mais rápida, né? Então, se a velocidade aumentar para 2, o tempo para dar uma volta vai passar para 5 segundos. O que a gente acabou de fazer? Aquilo que nunca se faz. Tu acabou de resolver um problema de física usando o eu acho. O que tu acha? Tu acha nada, né? Não se resolve pergunta teórica de física usando o eu acho. O que tu tinha que saber? A fórmula do período. O tempo aqui, ó, vai continuar de 10 segundos. A velocidade não influencia no tempo para dar uma volta. Isso é um baita pega-ratão, eles adoram pedir isso. Por quê? Porque se tu olhar para a fórmula de cima, o raio depende da velocidade. Tá vendo a fórmula de cima? Então, quando tu dobra a velocidade, a carga não faz a mesma curva. A carga aumenta o tamanho da curva, ela faz uma volta maior. Então, ela vai ser mais veloz, mas ela vai ter mais distância para percorrer. E aí o tempo acaba sendo o mesmo, que é o que a gente vai provar agora. Por isso que não se resolve questões de física usando o eu acho. Ah, a pergunta é teórica? Legal. Pensa na fórmula, então. O cara está me falando o tempo para dar uma volta. O que é tempo para dar uma volta? Período. Como é que eu vou deduzir a fórmula do período? Me lembrando do MCU. Qual é a fórmula da velocidade do MCU? A fórmula da velocidade do MCU é 2πr sobre o período ou dividido pela frequência, né? Se eu isolar o período aqui, ó, é só trocar o período pela velocidade. Não fica 2πr sobre a velocidade? Sim. Tá vendo, professor? Período e velocidade são inversamente proporcionais. Se a velocidade aumenta, o período diminui.
Sim, querido Padawan, desde que o raio fique constante, né? É por isso que matemática, por isso que física não é matemática, né? O período e a velocidade são inversamente se o raio não muda. O problema é que lá em cima o raio muda com a velocidade. Então, olha ali, ó, no lugar do raio, vamos colocar a fórmula. Período é igual a 2π. Qual é a fórmula do raio? Massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo, né? Tudo isso sobre a velocidade. E aí, meus amiguinhos, tá na cara ali, né? Chapa fora, em homenagem ao nosso mini professor de matemática. O período não depende da velocidade. O período é 2π vezes a massa dividido pela carga vezes o campo. Essa é a famosíssima fórmula do período. Caiu há 2 anos atrás na URGS. Como é que se decora essa? Como é que se decora de cima? Rashid, me vê um quibe. Como é que se decora essa? Tem 2 pimentas no meu quibe. Rashid, me vê um quibe. Tem 2 pimentas no meu quibe. Ah, prof, mas eu quis usar aquela do Rafinha. Tá, então tá. Rafinha, me vê 1 quilo da boa. Beleza. Como é que tu vai decorar essa aqui? Quando o Rafinha te der o produto, né? Tu vai olhar o produto e vai dizer, tem 2 pedaços a mais, que beleza. Então, Rafinha me vê 1 quilo da boa, tem 2 pedaços a mais, que beleza. Mas eu uso o Rashid me vê um quibe e tem 2 pimentas no meu quibe, tá? Eu me acostumei assim. Mas quem quer usar outra, fique tranquilo. E gurizada, assim, ó, aqui pode cair qualquer grandeza do MCU, tá? Eu já vi questões aqui, os caras pedindo aceleração centrípeta, os caras pedindo a velocidade angular. Tu tem que te lembrar de MCU. Tudo pode cair do MCU aqui. E o último caso é o mais comum na natureza, mas o que menos importa para nós. Para nós, 99% é o segundo caso, tá? Por que o terceiro é o mais comum da natureza? Vamos lá, né, gente? O que a gente tem? A gente tem, no primeiro caso, o ângulo é 0 ou 180. No segundo caso, o ângulo é 90. Tá, 90 é a mesma coisa que 270. Tá, e quantos ângulos existem? Infinitos. Mas todos os outros infinitos ângulos, eles são oblíquos. Então, se a velocidade for oblíqua ao campo, é o terceiro caso, que na natureza, na vida real, é o mais comum de acontecer, porque todos os ângulos são oblíquos. 0, 90, 180 e 270 são exceções. 1 grau é oblíquo, 2 graus é oblíquo, 3 graus é oblíquo, vai até o infinito. Então, se a velocidade for oblíqua ao campo, claro que aqui, ó, quais são os ângulos oblíquos que a gente tem que saber de cor, seno, cosseno e tangente? Os ângulos fundamentais. O 30, o 45 e o 60. Então, se isso cair para vocês, vai ser 30, 45 ou 60. O movimento da carga é helicoidal e uniforme. O que a palavra helicoidal lembra? Hélice. Isso se chama MHU. Cuidado para não confundir com MHS, que a gente vai estudar depois, tá? MHS é movimento harmônico simples. MHU é movimento helicoidal uniforme. Graças a Deus, vocês não estudam o movimento helicoidal e uniforme no ensino médio. A gente só estuda isso na faculdade. Ele é um saquinho de entender. Então, a única coisa que vocês têm que saber é isso, que a carga entra no movimento helicoidal uniforme. Ela faz um movimento espiralado. Ó. Ela entra no campo e ela começa a girar ao mesmo tempo que ela anda para frente. A palavra helicoidal, lembra hélice? O que uma hélice faz? Ao mesmo tempo que ela gira, ela anda para frente. Então, olha aqui, ó. Deixa eu botar a câmera aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. É o movimento de um espiral. Cadê eu aqui? Tô aqui. Ó, a hélice ela vai girando e ela vai andando para frente. Ó. Por isso que se chama movimento helicoidal uniforme. Se vocês olharem o espiral do livro de vocês, o espiral de vocês gira ao mesmo tempo que a carga vai andando para frente. Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Beleza? Vamos para a segunda parte, que é a força no fio. Dona Sil, fecha a porta ali para mim do corredor, por favor.
pequeno. Obrigado. Então, olha só, gurizada. A segunda parte é mais fácil, tá? Desde que tu tenha entendido a primeira. A força no fio, ela não cai tanto quanto a força sobre cargas móveis. Ela é mais simples, ela é mais fácil de entender, mas cai, tá? A PUC, por exemplo, prefere força no fio do que força sobre cargas móveis. Então, separa na tua cabeça. Existem dois tipos de força: sobre cargas móveis e sobre fios condutores. Sobre cargas móveis, bem-vindo, querido seno. Sobre fio condutor, é bio vezes seno do ângulo. A força magnética é B vezes I vezes L vezes seno. De novo, a fórmula é autoexplicativa. A força magnética sempre em newtons. O campo, que é uma grandeza vetorial, em Tesla. A corrente, que é uma grandeza vetorial, é aí que vem o ângulo, né, em ampere. O L é o comprimento do fio, o L em metros. Antes, o ângulo era entre o campo e a velocidade. Agora, o ângulo é entre o campo e a corrente. Então, aqui o ângulo, né, é sempre entre as grandezas vetoriais. Não tem como ter ângulo entre grandezas escalares. Então, o ângulo é entre B e I, entre o campo e a corrente. Tá, e aí como é que vai funcionar? A regra da mão direita é igual à outra, né? Porque daí tu pode dizer assim, professor, tu mentiu, tu falou que a gente só tinha que saber 13, agora tu tá ensinando uma quarta, seu sapequinha. Não, essa regra da mão direita é igual à regra do tapa, só que tu faz uma adaptação, tá? Então se faz uma adaptação não é igual. Mas tudo bem, é a mesma coisa, né, pessoal? Qual é a única mudança? O dedão antes era a velocidade, agora o dedão vai ser a corrente, só isso. Então aqui, ó, regra da mão direita, escreve aí. Na regra do tapa, substituir velocidade por corrente. Então, o dedão, que era a velocidade, agora vai virar a corrente. E aqui, ó, por isso que a regra do fio não cai tanto, porque ela é bem mais fácil que a regra do tapa. Como é que faz agora com o negócio da palma da mão e das costas da mão? Agora não existe costas da mão, porque a corrente em física é o movimento da carga positiva. Te lembra que a gente sempre usa corrente convencional, né? Tu deve ter assistido o vídeo ali de 2, 3 exercícios que tinha na aula anterior, que tu poderia ter errado por ter colocado o movimento do elétron no lugar do dedão. Lembre-se que todo esse conteúdo foi descoberto antes deles descobrirem que quem andava era o elétron, tá? Todas essas regras são feitas para o movimento da carga positiva. Então, vamos acrescentar aqui, ó. Nunca usar costas, ou sempre usar palma, né? Vamos botar aqui, só usar a palma, só usar o tapa. Só usar a palma. Mas entendam, ó, por que tu só usa a palma da mão? Porque a corrente é o movimento da carga positiva. E aí, olhem o desenho ali que eu peguei do Google, ó. Esse desenho aqui do Google é para vocês já treinarem movimento em 3D, né? Para vocês já treinarem interpretação de desenho em 3D. Tá vendo o campo aqui, ó? O que significa vetores assim? Eixo Z, né? Esse campo aqui, ó, esse desenho está mostrando que o campo está entrando. Para onde que está a corrente? A corrente está para a direita. Então, se o campo está no eixo Z e a corrente está para a direita, eu já sei que a força está no eixo Y. Então, antes de fazer a regra, eu já sabia que a resposta era para cima ou para baixo. Confere aí se o desenho do Google está errado ou está certo. Bota os teus dedos entrando, bota o dedão para a direita, para onde que deu a palma da mão? Para cima. É claro, né? Eu não ia botar um desenho errado, né, no livro do Google, porque eu sabia que ele estava certo. Olha ali, ó, para quem está viajando na maionese, deixa eu me enxergar aqui, ó. A folha de vocês está ali, né? O caderno de vocês está ali, tá assim, né?
Como é que está o campo? O campo está entrando, era isso que tinha que ver ali, ó. Aqueles vetores pretos quer dizer que o campo entra. O dedão é a corrente, para onde que está a corrente? Para a direita, então tem que dar uma forçada assim, né? Para onde que está a força está para cima, porque é a palma da mão para cima. Beleza? Bacana. Oi, sou Esse eu. campo é um campo externo ao campo que o próprio fio vai produzir ou já é o campo do fio? Não, nada a ver. Ó, agora, Júlia, que vai começar a confusão do magnetismo, tá? Porque começa a ter vários campos e tu começa a dar tilt, tá? Depois que eu acabar o conteúdo, eu vou dar uma explicada nisso que tu acabou de pedir, mas o que tu acabou de pedir é muito importante. Para ter força magnética, para ter força elétrica, para ter força gravitacional, tu precisa da interação entre campos. Por que está surgindo aquela força magnética ali? Porque o campo do fio está interagindo com um campo externo. Então, a regra da força, ela não se preocupa com o campo criado pelo fio. Esse campo aqui é um campo externo, tá vendo? Até porque o campo do fio, ele é circular ao redor do fio, né? Por que foi criada essas regras? Para facilitar a vida de vocês. Porque olha só, nesse desenho, tá? Tu tem um campo entrando na folha. E aí tu pegou um fio, e aí tu botou um fio perpendicular ao campo, e aí ao redor desse fio tem um campo que gira ao redor do fio. Esse campo que gira vai interagir com esse campo externo. E aí fica muito difícil a gente entender para onde que vai ser a força. Porque na realidade vai ter uma força na parte de baixo do fio e vai ter uma força na parte de cima por causa da interação entre campos. Então, a regra da mão direita foi criada para facilitar a vida de vocês. Aí vocês não precisam fazer o campo do fio para tentar interagir com aquele campo externo para ver a força. Então, aquele campo é um campo externo. Quando eles pedirem força, tu nunca faz o campo do fio ou o campo da carga. Tu sempre vai ver aonde que ele está, em que campo que ele se encontra. Tu entendeu? Melhorou? Sim, agora sim. Oi. Beleza, então tá. Depois, quando eu acabar essa folha aqui de explicar isso, tá? Eu vou pegar o verso da folha e a gente vai fazer umas coisinhas que talvez tu entenda melhor essa tua pergunta. Mas a tua pergunta é bem boa, tá? Guarda ela na cabeça. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o vídeo, senão fica aparecendo ali tudo cacaiado. Então, olha só. Força entre condutores retilíneos. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Quando vocês colocarem dois fios próximos e os dois fios conduzirem corrente, tu vai ter dois campos. Esses dois campos interagem e surge força entre os fios. Então, sempre, isso cai um monte, tá? Sempre que tu tiver dois fios paralelos e os dois estiverem conduzindo corrente, ou eles se atraem ou eles se repelem. Eles se atraem quando as correntes são no mesmo sentido, e eles se repelem quando eles são em sentidos opostos. Por quê? Então, olha só, tá? Essa corrente aqui é para cima. Corrente do fio 1. Esse é o fio 1. Esse é o fio 2. Essa corrente aqui é a corrente do fio 2. Os dois têm o mesmo sentido. Então, olha só, agora é a hora que o magnetismo começa a ficar difícil. Porque tu vai pensar assim agora, olha a tua pergunta de antes, Ju. Tá, e agora, como é que eu faço a regra da mão direita para força? Porque, olha só, o fio 1 está dentro do campo criado pelo fio 2, ao mesmo tempo que o fio 2 está dentro do campo criado pelo fio 1. Então, para entender isso aqui, por que eles vão se atrair, o melhor jeito é voltar lá para a regra do campo. Então, nossa primeira regra, o dedão é a corrente, os dedos são o campo. Então, se tu fizer a regra para o fio 1, faz aí, por favor, tu vai ver que desse lado aqui do fio 1, o campo vai estar entrando. Vou colocar só 4x aqui, porque eu vou escrever mais coisa aqui no meio, para não poluir muito. Se tu fizer a regra para o fio 2, vai dar a mesma coisa. Do lado direito o campo entra, sim, mas aí do lado esquerdo o campo sai, porque o campo circula ao redor do fio, né? Então, olha só. Nessa região entre os fios, eu tenho um campo que entra se comunicando com um campo que sai. Isso aqui é a mesma coisa que um norte, que um sul, é a mesma coisa que um positivo e que um negativo, né? Tá vendo aqui no desenho que eu fiz em 3D aqui, ó? A tendência, ó, tá vendo essas flechinhas aqui, ó, ficaram meio apagadas, é a corrente entrando. Se aí na tua impressão tá meio apagada, bota aqui, ó, que essas duas flechinhas são para dentro, que as correntes têm o mesmo sentido. A tendência é que esses fios se juntem,
que esses fios se grudem, virem um fio só e se atraiam. Por quê? Porque entre eles o campo ficou em sentidos opostos. E aí eles vão se juntar e virar um fio só. Então, o que vai ser isso aqui, ó? Isso aqui vai ser a força que o 2 faz no 1. Olha o que a gente aprendeu lá em eletricidade, te organiza. E isso aqui vai ser a força que o 1 exerce no 2. O que vai acontecer no outro caso? Se tu entendeu esse, o outro é pura lógica. Se tu tiver um fio 1 conduzindo corrente para cima, então a corrente 1, a gente já viu que aqui vai criar X, né? Se tu tiver um fio 2 conduzindo corrente para baixo, como tu inverteu essa corrente, aqui vai ser X também. E aí, na região entre os fios, tu tem 2 campos de mesmo sentido, que é o que acontece nesse desenho aqui, ó. Então, o campo aqui no meio vai ficar forte. Tá vendo a concentração de linhas aqui? Esse campo forte faz com que os fios se afastem. Aqui o desenho ficou bem apagado, tá? Do Google. Ali, ó, preencham ali, ó. Que essa flechinha aqui é uma flechinha que está entrando, é uma corrente para dentro, e essa flechinha aqui está saindo, ó, é uma corrente para fora. As correntes estão em sentidos opostos. Os fios se repelem. Então, isso aqui é a força que o 1 exerce no 2, e isso aqui é a força que o 2 exerce no 1. O truque aqui, pessoal, é não ficar pensando muito, tá? Se as correntes estão no mesmo sentido, se atraem, se as correntes estão em sentidos opostos, se repelem. Tem uma regrinha prática aqui, que é a regra do beijinho. É uma bobagem, tá? Uma bobagem que tá louco. Mas sabe que as bobagens a gente grava, né? Vários alunos me falaram, já saindo da prova, né? Caiu aquele negócio dos fios e aí eu não me lembrava, mas me lembrei da regra do beijinho. O beijinho funciona assim, ó. Quando as correntes estão no mesmo sentido, ó, as duas estão para baixo, as duas estão para cima ou as duas estão para baixo, né? Se as duas estiverem para cima, mesmo sentido, ó, sai beijinho, sai beijinho. Beijinho é bom. Se beijinho é bom, se atrai. Se as duas estiverem para baixo, é o mesmo sentido. Sai beijinho, então se atrai. Agora, se uma estiver para cima e a outra estiver para baixo, né? O que é isso aqui? Não pode, né? Não pode. 69 não pode, ó, repele. Então não sai beijinho, repele. A mesma coisa ao contrário. Se não casar, repele. Então, quando casa é atração, quando não casa é repulsão. É uma bobagem, mas funciona. Volta lá. Tá, beleza, professor. Só decorar, né? Mesmo sentido atrai, sentido oposto repete. Só que a fórmula é do demônio, tá? Essa aqui é a maior fórmula do magnetismo. Eu já vou explicar para vocês por que ela é assim. Mas ela é uma bosta de uma fórmula. Esses fios, eles têm uma distância entre eles, tá? Aí tu sabe, né? Se a distância aumenta, a força diminui, claro, né? Quanto mais longe eles estiverem, menos força tem. Só existe força porque tem que ter corrente nos 2 fios. Aí eu quero calcular a força que o 1 exerce no 2, tá? Então a força que o 1 exerce no 2 vai ser μ, que é a constante, vezes a corrente do fio 1, vezes a corrente do fio 2, vezes o comprimento do fio que tu está querendo calcular a força. Então, como eu estou calculando a força do 1 no 2, eu vou ter que usar o comprimento desse fio 2 aqui, ó. Dividido por 2π vezes a distância que separa os fios. Ah, professor, essa fórmula é horrível. Sim, eu sei, ela é horrível. Ela cai muito? Não. Faz mais de 15 anos que eu não vejo uma questão que vocês tenham que usar essa fórmula para fazer cálculo. O que cai? O que é diretamente e o que é inversamente? O L eles nem perguntam, tá? Porque os fios eles são muito longos, então o L não interessa. O que eles perguntam? Das correntes e da distância, que é meio óbvio, né? São as correntes que produzem a força. Então é só saber que a força magnética é diretamente proporcional ao produto das duas correntes. Quanto maior for o produto das duas correntes, maior vai ser a força. E claro,
A força magnética é inversamente proporcional à distância. Se a distância aumenta, a força diminui, e vice-versa. Tá, mas por que a fórmula é assim? Ó, eu gosto que vocês entendam, né? Se vocês entenderem por que a fórmula é assim, facilita um pouco a vida. Tu não fica com tanto ódio dessa fórmula. Cara, o fio 2, ele sofre a ação de uma força porque ele está dentro do campo criado pelo fio 1. E a mesma coisa o fio 1. O fio 1 sofre força porque ele está dentro do campo criado pelo fio 2. Então, olha só como tudo é a mesma coisa. Vou pegar o verso da folha. Podem pegar o verso aí. Tá? Imaginem o seguinte. Vou limpar aqui, tá? Ó, eu tenho o fio 1 aqui, tá? Vou fazer o fio 1 bem grandão aqui. Esse fio 1 está percorrido por uma corrente para cima. Essa é a corrente I1. O que a gente já viu pela regra da mão direita? Desse lado do fio, o campo vai entrar. Aonde que esse campo vai ficar entrando? Ele vai ficar entrando, gente, até o infinito. Só que, claro, né? Quanto mais longe eu for do fio, mais forte ou mais fraco ele fica? Mais forte, mais fraco. Quanto mais longe, mais fraquinho é o campo. Tá, agora imagina que aqui eu coloque o fio 2. Aí eu vou fazer o fio 2 um faezinho, um cotoquinho. Tá? Eu coloquei o fio 2 aqui. Tá? E aí o fio 2 está sendo percorrido por uma corrente para cima. Esse é o I2. Agora, Ju, tem tudo a ver com aquela pergunta que tu fez. Olha só, o fio 2 está dentro do campo criado pelo fio 1. Então pensa comigo, para o fio 2, esse campo aqui ó, é o campo externo. Esse campo é o campo que ele está dentro. Então o que diz a regra da mão direita da força agora? Os dedos são o campo, o dedão é a corrente. Então olha só, se os dedos estão entrando e a corrente está para cima, bota a mão direita aí. Posiciona os dedos entrando e a corrente para cima. Tu vai ver que a força está para a esquerda. Então, esse fio aqui, ó, ele vai ser atraído pelo fio 1. Ele está submetido aqui a uma força para a esquerda. Certo? Essa é a força magnética que está agindo nele. Notem que eu não estou analisando a força que o 2 faz no 1. Eu só estou analisando a força que o 1 faz no 2. Porque daí a análise seria a mesma, só que é ao contrário. Como é que se calcula a força magnética? Força magnética é bio vezes o seno do ângulo, né? Acabei de explicar. Beleza. Quem que é o campo? Olha só, o fio 1 está dentro do campo do fio 2, né? O que a gente aprendeu? Ó? Existe uma distância aqui entre esse ponto e esse ponto, né? A primeira aula, a aula passada, eu não ensinei para vocês que o campo criado por um fio é μ vezes a corrente dividido por 2π vezes a distância? Então, o campo nesse ponto aqui, ó, onde está colocado o fio 2, é essa fórmula aqui. Tá, então no lugar do campo eu vou colocar μ vezes a corrente 1, porque é o fio 1, dividido por 2π vezes d. Então isso aqui é o campo. Vezes o I. Mas que I é esse? Esse I é o I2, né? É a corrente que passa no fio 2. Então, vezes I2. Vezes o L. O que é esse L? É o comprimento dele, é o comprimento do fio que eu quero calcular a coisa. Vezes L. E o ângulo? O ângulo é 90. Se o ângulo é 90, o seno é 1. Então, o seno some. Então, fica μ vezes I1 vezes I2 vezes L dividido por 2π vezes D. Então, é a mesma fórmula, tá? É o bio vezes o seno. Só que essa relação aparece porque o fio 2 está dentro do campo criado pelo fio 1. Beleza? Alguma pergunta? Tudo certo? Tranquilos? Tranquilos eu sei que não, né? Porque é um conteúdo bem técnico. Tem que fazer um bom resumo, tem que estudar bem. O problema de magnetismo é assim, gurizada. Vocês vão estudar isso aqui de maneira separada, vocês vão ver que não é difícil. O problema é quando tu junta tudo. O problema é a aula que vem. Porque na aula que vem começa a ter exercícios que junta tudo. Quando tu estuda magnetismo, tu estuda só campo, depois tu estuda só força, depois tu estuda só indução, não é difícil, não é mesmo. Só que daí depois vai aparecer tudo junto. E aí que começa o rolo. Aí vem aquela pergunta, prof, eu nunca sei que regra usar. Realmente é difícil, porque junta todas as regras. Última coisa que eu botei aqui para a gente preencher, né? Última coisa e não menos importante.
Olhem a importância que o magnetismo tem na nossa vida. Olha o exemplo que eu escrevi. Determine o sentido que gira a espira colocada no campo magnético percorrida por uma corrente elétrica. Então, olha o que eu estou mostrando para vocês. Se vocês pegarem um campo magnético, então essas flechinhas aqui são o B. Como é que é esse campo magnético? Uniforme, né? Linhas horizontais para a direita. Aqui vocês têm uma corrente. A corrente está percorrendo a espira. Então, olha só. Desse lado da espira, a corrente vai estar para cima. Aqui no topo da espira, a corrente vai estar para a direita. E aqui do lado direito da espira, a corrente vai estar para baixo. O que vai acontecer com essa espira? Essa espira ela vai começar a girar dentro do campo. Por quê? Ó, nesse ponto aqui, a força magnética vai valer 0, né? Não vai ter força. Porque o campo e a corrente vão estar alinhados, né? A corrente sendo para a direita e o campo sendo para a direita formam vetores paralelos, não tem ângulo, não tem força. Desse lado aqui, ó, como é que vai estar a força? Então vamos lá, façam a regra. O campo é para a direita, botem os dedos para a direita. Aqui a corrente está para cima, bota o dedão para cima. Então, se a tua mão está posicionada certa, nesse ponto aí, a força magnética é para dentro. Então, aqui, eu vou ter uma força magnética entrando no plano, desse lado da espira. Como do outro lado a corrente inverteu, a corrente aqui está para baixo, tu vai ter que inverter o dedão, tu vai inverter a mão. Então, desse lado aqui, a força magnética vai estar saindo. Então, a espira vai começar a girar, né? Olha o que acontece, tá? Num desenho em 3D. Tá? Deixa eu me ver aqui que eu não estou me vendo. Ó, imaginem que essas minhas folhas aqui que eu estou usando como exemplo são a espira, tá? Esse lado aqui, ó, vai ser forçado para dentro e esse lado vai ser forçado, né? Esse lado para dentro da folha, esse lado para fora da folha. A espira começa a girar. Então, enquanto a corrente percorrer essa espira gira. O que tu acabou de inventar? Tu acabou de inventar um motor elétrico. Isso aí é um ventilador, é um liquidificador, é um secador de cabelo, é qualquer coisa que vocês usem como motor elétrico. Se tu botar aqui assim, ó, não copiem isso para não poluir, ó. Se tu botar aqui umas lâminas afiadas que cortam alimentos, tu fez um liquidificador. Se tu botar aqui uma hélice, essa hélice gira e produz vento, tu fez um ventilador e assim vai. Então, o que é o motor elétrico? O motor elétrico, ele é cheio de ímãs com espiras, com bobinas, aonde a corrente passa. Então, o motor elétrico, ó, escreve aqui, ó. Isso já foi várias vezes pedido, principalmente no Enem, né, que é um física do cotidiano. Motor elétrico. Ó, a espira gira. A espira gira devido... Se lembra de momento ou torque? Aquela matéria que tu gosta muito? A espira gira devido ao torque criado pela força magnética. Então, a força magnética cria um torque na espira, fazendo com que a espira gire. O lado esquerdo dela vai para dentro e o lado direito dela vai para fora. Então, a espira vai girar e vai criar um motor elétrico. Beleza? Essa é a nossa aula aí. O que eu quero que vocês entendam, só para acabar isso, fazer um adendinho aí. Ó. Podemos até usar o verso da folha aí para explicar isso. O rolo que vai ter agora é que vocês vão começar a confundir as regras, tá? E isso vai ficar pior na próxima aula, que é da indução. Então, quanto mais vocês entenderem o que vocês estão fazendo, melhor. Pessoal, todas as forças de campo, elas necessitam de 2 campos. Se tu tem a Terra, tá? Se tu tem a Terra, que é uma massa, vamos chamar de massa 1, e aí tu tem tu perto da Terra, que é uma massa 2. O que a gente estudou, né? A força gravitacional é a constante G
vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, por que existe uma força de atração entre essas duas massas? Porque aqui estão interagindo dois campos gravitacionais. Não te esquece, ao redor do teu corpo existe um campo gravitacional. Tu atrai tudo, só que o teu campo gravitacional é muito, 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 muito fraquinho. Porque para ter campo gravitacional forte, tu precisa ter muita massa. Então, o campo gravitacional da Terra é grande, porque ela tem muita massa. Tu tem uma carga, 1. O que tem ao redor dessa carga 1? Um campo elétrico. Tu tem uma carga 2. O que tem ao redor dessa carga 2? Um outro campo elétrico. Esses dois campos elétricos interagem e ou a força de atração ou a força de repulsão, dependendo do sinal das cargas. Em magnetismo também é assim. Por que se eu colocar dois ímãs, por que se eu pegar um ímã aqui for um polo norte, aqui for um polo sul, e aqui for um polo norte e um polo sul, eles se repelem? Cara, quantos campos magnéticos tem aqui? 2. Tem o campo magnético do ímã 1, tem o campo magnético do ímã 2. Esses campos magnéticos interagem e criam uma força magnética de repulsão. Se um desses ímãs for invertido, tu vai ter uma força magnética de atração. Aí tu pode dizer assim, ó, tá, professor, mas e o ímã e o ferro? Aí eu não tenho dois campos magnéticos, eu só tenho um campo magnético. Não, senhor. Se tu pegar um ímã e colocar perto de um pedaço de ferro, o que o ferro é? O ferro é uma substância ferromagnética. É fácil de imantar o ferro. O que vocês devem ter aprendido? As substâncias ferromagnéticas, ferro, níquel e cobalto, são ímãs transitórios. Quando esse ferro entra dentro do campo criado pelo ímã, ele vira um ímã transitório. Só que o ferro, o níquel e o cobalto, eles sempre se orientam com polos opostos do ímã. Então, no momento que esse ferro virar um ímã, esse lado do ferro automaticamente assume o polo sul, esse lado o polo norte. Então, fica norte com sul e o ímã e o ferro se atraem. Então, aqui eu também tenho a presença de dois campos magnéticos, porque o ferro virou um ímã transitório. Então, o que acontece agora? Imaginem que vocês tenham um campo, tá? Olha só agora. Imaginem que vocês tenham um campo para a direita, tá? Aí olha o que a Ju pediu antes. Esse campo é um campo externo? Sim, alguém está criando esse campo. Como é que se cria um campo para a direita? Cara, eu pego um imãzão norte aqui, ó, e boto perto aqui um imãzão sul. Claro que os ímãs continuam, né? Na realidade, assim, ó. Eles nunca vão fazer os desenhos completos. Tu pega um ímã completo, todo ímã é completo. Ele tem um polo norte e um polo sul. E aí eu pego outro ímã completo. Ele tem um polo sul e um polo norte. Eu fixo esses ímãs num plano, porque se eu deixar solto, eles se grudam. Na região entre os ímãs, eu crio um campo uniforme. Então, sempre que eles desenharem esse campo aqui, ó, tu tem que imaginar que tu está entre um polo norte e um polo sul de um ímã. É bem útil imaginar isso. Aí, olha só. Eu pego uma carga, olha que legal agora, tá? Eu pego uma carga positiva e coloco a carga aqui no meio com uma velocidade igual a 0. Cara, quantos campos eu tenho nesse desenho? Eu tenho um campo só. Eu tenho o campo externo. Mas a carga não está criando campo. Então, não existe a interação entre dois campos. Por que a força magnética de uma carga é bem-vindo, querido seno? Por que é exigido que a carga tenha velocidade? Porque quando a carga anda, ela cria um campo magnético. Então imagina só agora, essa carga ela está andando para cima. Opa! No momento que a carga anda, ela cria ao redor dela um campo magnético. Então, o campo magnético da carga e o campo magnético do ímã vão interagir. E aí vão criar uma força. Só que é muito difícil achar o sentido dessa força por interação entre campos. Então, o que a física criou? O que os professores de física inventaram? A regra da mão direita, para facilitar a nossa vida. Porque senão eu teria que fazer a interação entre campo. E o campo é circular ao redor da carga, né? A carga positiva, ela vai andando. E aí tu tem que imaginar que ela anda numa linha. E aí, como o campo é circular ao redor da carga, o campo ficaria circundando essa carga. Aí tu imagina tu ter que fazer a interação de um campo assim com esse campo aqui do ímã, tu enlouquece. Então, a regra da mão direita, ela serve para te ajudar. Vamos lá, treino. Nisso aqui que eu acabei de inventar. Qual é o eixo do campo?
O eixo do campo é o x. Qual é o eixo da velocidade? O y. Então, eu já sei que a resposta aqui é ou entrando ou saindo, porque a força está no z. Então, o campo está para a direita, a velocidade está para cima, a carga é positiva, a palma da mão, regra do tapa. Então, a força magnética é para dentro. Então, essa carga ela seria forçada para dentro do plano, a força magnética é para dentro. A mesma coisa com o fio, tá? O raciocínio é o mesmo. Por que o fio precisa estar dentro de um campo, tá? Imaginem um fio. Tá? Opa, não escreveu aqui. Imaginem um fio vertical, tá? E aí esse fio está conduzindo corrente. Beleza. Tem campo? Sim, tem o campo do fio. Né? O campo do fio, desse lado aqui vai ser entrando e desse lado aqui vai ser saindo. Tá, mas aí quantos campos tem nesse desenho? Um campo só? Então não vai ter força magnética sobre o fio. Agora, se eu colocar esse fio dentro de um outro campo, bom, aí sim, né? Aí, se as condições estiverem certas, pode ser que crie uma força no fio. Então, imagine, sei lá, que eu bote esse fio dentro de um campo entrando. Então, existe uma região do espaço aqui, ó, que o campo está entrando, tá vendo? Esse campo não é o campo criado pelo fio, esse campo é um campo externo. Como é que pode um campo estar entrando aqui no plano, né? Acima do plano foi colocado um polo norte, lá embaixo um polo sul. E aí o campo está entrando. Bom, então agora a regra da mão direita. O campo está entrando, bota teus dedos entrando, a corrente é para cima. Se a corrente é para cima, a força no fio está para a esquerda. Né? A palma da tua mão aí deve ter ficado para a esquerda. Porque agora eu tive uma interação entre dois campos. Ó, esse campo entrando desse lado do fio e esse campo saindo desse lado vão interagir com este campo que está entrando e cria uma força para a esquerda. E aí o fio foi para a esquerda. Pô, qual é a explicação para isso? Tá? Vocês não precisam saber isso. Esse X ele tende a ser repelido por esse X. E essa bola tende a ser atraída por esse X. Então o fio vai para o lado esquerdo, por causa da repulsão do lado direito e da atração do lado esquerdo. Mas vocês não precisam saber isso, porque a regra da mão direita já vem pronta. Beleza, gurizada? Era isso. Tá, é uma aula bacana, é uma aula bem legal de entender. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Eu vou parar a gravação aqui. Se alguém que está no ao vivo aí tiver mais alguma dúvida, quiser que eu explique mais alguma coisa, fico disponível aí. Mas a aula era isso. Façam os temas, se concentrem e está acabando, tá? Falta só mais uma aula para acabar o livro 2. Beleza? Um abraço para quem eu não enxergar mais. Boa semana.